observava, né? O ser, então, era entendido como, vou ficar com substância, porque eu considero menos problemático, né? Das coisas, né? Isso muda radicalmente com Descartes. Todo mundo sabe quem é o Descartes? Que bom, fica fácil. Lá no século XVII, né? Porque ele vai buscar um fundamento, né, que ele considerou, enfim, indubitável para o conhecimento, né? Que ele vai chamar de sujeito pensante. Aquela coisinha do penso, logo existo, né? O cogito, o consumo e tal. Então isso é a grande descoberta cartesiana. Então é a certeza de ser, né? Talvez não do ser, mas é a certeza de ser, a existência. Que seria a consequência direta da certeza do que ele chama de sujeito. O sujeito é como ele chama a nossa estrutura de pensamento, né? Bom, nesse momento, o acesso à questão do ser, então, vai deixar de ser, né, necessariamente pela estrutura do sujeito, vai deixar de ser essa coisa da substância das coisas, né, e passa a estar no sujeito, passa a estar na gente, né, essa coisa antropocêntrica mesmo, enfim, né, que pensa e pergunta. Porque essa coisa do cogito, ela tem uma pegadinha aí. Com todos os problemas do Descartes, a gente tem que ser honesto com ele, né? O Descartes não cai nessa coisa só penso ou existo. Esse penso é atrelado à ideia de pergunta. Então, o que faz o ser humano existir para ele é questionar, né? Nesse sentido, assim. Então, a ontologia, portanto, não pode mais ser feita como uma investigação prévia sobre aquilo que a realiza, né? Então, isso vai inaugurar um idealismo, uma espécie de subjetivismo no pensamento moderno. Deu para sacar? A gente está tranquilo até aqui? Beleza. O ápice dessa relação é atingido com o Kant. O Kant também todo mundo deve ter ouvido falar em algum momento. E aí ele vai chamar esse movimento dele de revolução copernicana, né? Então o Kant vai pegar essa ideia de sujeito e vai falar, bem, beleza, o sujeito constitui o ser. O que é o ser? É a essência, entre aspas, das coisas. É um fenômeno, Kant. Né? Talvez, é meio que isso, talvez esse ser possa ser observado, possa ser investigado. Talvez, né? E aí ele vai falar, bom, a gente não conhece as coisas como elas são em si mesmas, né? Mas apenas como elas aparecem pra gente. Isso é um fenômeno, como as coisas aparecem, né? Pro Kant, né? A gente precisa concordar com ele. Então a ontologia é limitada pela nossa subjetividade, de novo, né? Mas passível de investigação, de alguma maneira, né? O Kant bota fé nisso, né? Nessa essência das coisas. A estrutura do sujeito e os seus pressupostos, né, o que ele vai chamar de a priori, né, da nossa sensibilidade, espaço e tempo, por exemplo, como a gente se relaciona com o espaço, com o tempo, e as nossas, o que ele vai chamar de categorias do entendimento, né, causalidade, substância de novo, isso organiza e torna possível a experiência de qualquer ser que nos apareça, qualquer ser, qualquer coisa que existe, né? Então o ser do mundo que a gente experiencia é em grande medida constituído por esse sujeito que é transcendental para o Kant, para ele é universal, todo humano pode ser um sujeito, né? É claro que o Kant tem problemas, né, gente? O Kant é um homem branco do seu tempo, então tem seus problemas com racismo, machismo, etc, né? E vários outros conhecimentos estavam sendo produzidos no mundo. É que eu estou focando aqui no Kant e no Descartes porque a gente vai fazer uma crítica a essa ideia de sujeito de ontologia que a psicanálise vai herdar depois, tá? Então a ontologia vai se tornar essa investigação das condições de possibilidade da experiência, mas isso sempre a partir do sujeito, né? Então assim, o mundo existe porque os humanos que estão aí, né? Assim, só existe mundo porque existe homem, porque existe nossas capacidades intelectivas e de pensamento. Já no século XX, né, eu vou dar um salto histórico aqui, tá, gente? Para não ficar tão complicada a coisa na da filosofia, alguns filósofos vão reavaliar essas apostas cartesianas e kantianas, né? Eles vão falar aqui, ó, esse foco excessivo no sujeito obscurece a verdadeira questão do ser, né? Tem um problema aí que o Kant e o Descartes deixou pra gente, que é, pô, beleza, né? Legal o homem, a gente pensar a possibilidade, uma questão central pro Kant, por exemplo, o Descartes também, como é possível para o homem conhecer? Essa questão é legal, filosoficamente, né? Mas a gente ficou tanto nessa questão que esqueceu como que as coisas surgem, como que as coisas acontecem, como que elas se relacionam com a gente, e não o contrário somente, né? Porque a questão para esses caras é como que a gente se relaciona com as coisas e produz conhecimento. Teve uma galera que foi fazendo o movimento contrário. Como que as coisas se relacionam com a gente? Por que elas querem se relacionar com esse tipo de ser que está destruindo o mundo, né? Em 2025, por exemplo. E a gente vai ver isso principalmente a partir do Heidegger, né?
isso vai se expandir para filósofos mais contemporâneos, Foucault, Deleuze, por exemplo, né? Então, esse brevíssimo percurso histórico, né, cheio de lacunas, né, faz função para a gente pensar como a noção de sujeito da psicanálise, que a gente vai retomar mais para frente, brincando com os conceitos psicanalíticos, né, recalca e até fora inclui, né, a ontologia dos seus debates. Assim. Não existe texto freudiano sobre ontologia, não existe texto lacaniano sobre ontologia, ainda que tentem, né, trabalhar isso, tem um bom trabalho aí nos últimos, sei lá, 40, 50 anos. Não existe texto bioniano, kleiniano, winnicottiano, ferenciano sobre ontologia. Assim. Não, o que não significa que não há ontologia nos sistemas teóricos que essas pessoas elaboraram. Assim. Tem ontologia porque eles herdam a ontologia da ciência que eles estavam inseridos. Então é isso que a gente vai problematizar aqui. Não é assim, ó, gente, descobrimos uma ontologia psicanalítica e agora vamos derrubá-las. Não, a gente tem que tentar entender, ó, o que a psicanálise herdou da ontologia da ciência que ela foi produzida naquele contexto, né, e que a gente não precisa pensar mais daquele jeito, né, como pessoas que estão ocupadas com o anarquismo, por exemplo. É esse o movimento desse primeiro encontro. Assim. Criticar ontologicamente a psicanálise para expandir o campo, né, e não para, pô, parem aí de usar a psicanálise porque é idealismo. Isso não é nem argumento mais, tá? É simplesmente assim. Faz sentido, gente? Alguma dúvida nesse momento? Não? Você, né?